Olá, meus caros. Então, passado aí o descanso de carnaval, alguns ficaram estudando, colocando prazos em dia. O pessoal que tenta concurso público aí é uma grande oportunidade para dar uma agilizada nos estudos. E para quem pôde descansar, também bastante útil. Retornando aos nossos estudos, a ideia é a gente falar de mais uma súmula do STJ. Súmulas de penal, processo penal. A gente já falou da súmula 520, já falamos da súmula 521 e hoje a gente vai falar da súmula 526. Ela é voltada para a questão da execução penal, fala sobre falta grave. O que fala, trocando em miúdos aí a súmula 526 para a nossa abordagem rapidinho. Ela diz que a prática de falta grave, quando essa prática também é crime, o reconhecimento da falta grave na esfera administrativa prescinde que se aguarde o julgamento criminal, o julgamento da ação penal, para que o réu, o reeducando, o sentenciado que pratica essa possível falta dentro do presídio, não vai precisar aguardar o julgamento da ação penal para que se aplique as sanções correspondentes à falta grave. Tá? Então, se a gente for pegar a lei de execução penal, vai ver lá que algumas condutas indisciplinadas do preso caracterizam falta grave. Consequências da falta grave. Vai interromper o período aquisitivo para a progressão de regime. Então, ele vem cumprindo a pena desde o dia que ele foi preso, como regra. Se ele respondeu preso desde o dia da prisão em flagrante, convertido em preventivo. Quando ele foi condenado e depois foi preso, desde o dia dessa prisão. Dali para frente, vai computar lá 16%, 30%, 40% agora com as novas regras. Para aqueles casos que pré-existem a mudança do pacote anticrime, vai aplicar lá o percentual de 1/6, 2/5, 3/5, de acordo com o tipo de crime. Se a gente for ver essa distinção, falta grave e crime, isso advém do nosso sistema jurídico, porque nós temos um sistema que a competência administrativa ela é completamente independente da competência jurisdicional. A jurisdição administrativa e a jurisdição penal elas são independentes. Aqui sem entrar na questão técnica aí de o que é competência, o que é jurisdição. O que é isso? No sistema inglês, nós temos o judiciário podendo decidir a respeito de temas da administração pública. A gente não tem o contencioso administrativo lá da esfera francesa, por exemplo, onde tem órgãos específicos para julgar demandas envolvendo a administração pública. Aqui no Brasil não, tudo vai para o judiciário, mas nós temos as decisões no aspecto administrativo, onde a administração pública pode decidir, mas isso não impede que essas decisões sejam revisadas na esfera judicial. E no caso da falta grave, é esse mesmo raciocínio. O que a súmula 526 do STJ vem dizer é a esfera administrativa vai tocar, vai processar o PAD, o PADIC, o processo administrativo disciplinar, para apurar se houve a falta grave, se realmente ele agrediu outro preso, se realmente ele praticou uma lesão corporal, por exemplo, se realmente ele estava portando droga, negociando droga, e outras faltas. Eu estou falando de algumas faltas que podem caracterizar crime também. Isso independe de esperar o julgamento do processo penal, que vai ter origem também. O preso foi pego dentro da cela com uma certa quantidade de droga, vai ser apurado se era para consumo, se ele vendia droga, se realmente era dele. Agora, a apuração penal e a apuração administrativa, elas são independentes, tá certo? É isso que a súmula vem dizer. Problemas. E se ele for absolvido na esfera penal? É um problema grave, porque a gente sabe que no caso de uma absolvição onde fica comprovado que não foi ele, ou que não foi crime, não estou falando de falta de provas, estou falando que ficar comprovado que não foi ele, ou que o fato não foi crime, isso vai interferir na esfera administrativa. Então, num caso desses, como defensor, como advogado do sentenciado, poderia pedir para que a situação fosse revista, porque depois, lá no processo penal, ele acabou sendo absolvido. Claro que isso vai depender da fundamentação da absolvição, tá certo? A outra situação,
É possível pedir para suspender a aplicação da falta grave e aguardar o trâmite do processo penal? É possível. É até aceito na jurisprudência, existem decisões nesse sentido, mas não é a majoritária, tá? Não é o entendimento majoritário simulado do STJ, o entendimento majoritário no STF, né? Se vocês fizerem uma busca rápida aí, vão ver julgados no STJ, julgados no STF, falando dessa independência da esfera administrativa, da esfera judicial, que para aplicar os efeitos da falta grave independe dele ter um processo penal, um julgamento, né, penal. Tanto é que tem outras faltas que não são crime. Por exemplo, ele foi pego com um celular dentro da cela. Ele vai responder o procedimento administrativo com as consequências em eventual condenação administrativa, né, independente disso ser crime ou não. O que também tornaria, né, um sistema um tanto quanto assimétrico, porque dependendo da falta tem que esperar um trâmite penal. Dependendo da falta, já aplica de imediato. Então, o que o STJ e o STF vêm dizendo, não, elas independem. A questão da falta administrativa é uma coisa, a questão da prática criminal é outra coisa. Como advogado, dá para pedir que se aguarde o processamento da ação penal? Dá para pedir, tá? Mas não é o entendimento majoritário dos nossos tribunais superiores, tá ok? Para a gente fechar esse raciocínio, quais são as consequências dessa falta? Tá? Só para pegar esse gancho aí. A falta grave, ela vai interromper o lapso aquisitivo para a progressão. O que é isso? Quando o acusado foi processado, foi condenado, esse sentenciado começa a cumprir a pena. O dia que ele foi preso, o dia que ele começou a cumprir alguma forma de pena, dali para frente, está correndo o prazo do benefício para a progressão de regime. Então, por exemplo, 1/6 vai correr da prisão dele para frente, 6 anos de condenação, ele vai ter que cumprir 1 ano para poder progredir se ele tiver o outro requisito, que é o bom comportamento. Tá ok? Ah, mas e naqueles casos do pacote anticrime mudou aquele monte de fração? 16%, é mais ou menos 1/6. Né? Então a fração mínima continua sendo a mesma, né? Com outra leitura, 16% ou 1/6. Naqueles casos de crimes praticados agora, a gente vai aplicar as frações novas mais rigorosas. Aqueles crimes, né, já praticados, que o réu já vem cumprindo, né, o sentenciado já vem cumprindo a pena, não vai retroagir em malam parte, certo? Sem dúvidas aqui, né? Então a ideia é entender o porquê que a súmula 526 vai dizer que para aplicar a sanção administrativa não precisa esperar o julgamento penal. Não precisa, tá? Porque esse julgamento penal, via de regra, vai demorar mais algum tempo e vai acabar que vai se tornar inócuo muitas vezes, porque se levar 1 ano, 2, 3 para condenar, para transitar em julgado, não vai ter consequência nenhuma o cumprimento da pena para reconhecer essa falta grave, porque até lá, via de regra, já progrediu, já cumpriu a pena, né? Não ser penas bem elevadas, tá certo? Então, só ressalvando, é possível, né, na visão de defesa, dizer, não, mas é melhor esperar o trânsito em julgado, é melhor esperar o julgamento na esfera penal, na esfera judicial. É possível, tá? Mas não é a regra, justamente porque o cumprimento da pena é competência do Poder Executivo. Então, o julgamento de faltas lá dentro, que interferem, né, na forma que ele vem cumprindo a pena, também vai partir de um procedimento administrativo. O judicial, ele serve só para controlar se houve ilegalidade, se não observou a ampla defesa, se não teve prova, se não tem contraditório, aquela coisa toda. Né? Então, dentro do que essa súmula 526 nos traz, me parece que a ideia é essa, né? Para que, né, às vezes não fique parecendo um absurdo, né? Mas como é que ele é pego com droga e ele pode ter a sanção administrativa sem esperar o julgamento penal? Então agora a ideia é trazer, né, a explicação técnica, jurídica, e daí cada um tira a sua conclusão. A ideia aqui não é doutrinar ninguém, é trazer os elementos, tentar explicar as situações que podem gerar dúvida, para que você tenha mais conhecimento e possa aplicar melhor as suas teses com mais convicção, independente de que caminho você entender a ser seguido. Ok? Espero que tenha ajudado. Até a próxima.